Olá, meu irmão, minha irmã, seja bem-vindo à segunda parte do nosso encontro sobre o oitavo mandamento que nos ensina que nós não devemos levantar falso testemunho contra os nossos irmãos. Então, nós já fizemos a primeira parte deste encontro falando a respeito da verdade, a importância de se caminhar na verdade, de se viver na verdade, porque Deus é a própria verdade. E quem caminha com Deus deve andar na verdade. Agora, nessa segunda parte, nós vamos falar a respeito das ofensas à verdade. Quando é que nós pecamos contra a verdade? É um pecado grave pecar contra a verdade. Vamos então dar uma olhadinha aí naquilo que o Catecismo da Igreja Católica nos ensina a esse respeito. O primeiro tópico que o Catecismo aponta é sobre o falso testemunho e o perjúrio. O que é o falso testemunho? Por exemplo, quando uma pessoa está diante de um tribunal e ela vai lá, ela é chamada a ser testemunha num caso, num processo, e diante do tribunal, publicamente, ela mente. Ela dá um falso testemunho, às vezes para prejudicar alguém ou para livrar a cara de alguém. Então a pessoa vai lá e mente. Isso é chamado de falso testemunho. Inclusive, quando nosso Senhor Jesus Cristo foi julgado no Sinédrio, apareceram muitos falsos testemunhos, pessoas que mentiram e que levaram nosso Senhor Jesus Cristo a ser crucificado. É por isso que nos tribunais nós temos sempre um crucifixo, para que as pessoas se recordem do que pode acontecer quando há falsos testemunhos. Então, falso testemunho é algo grave. Se alguém da tua empresa te chama para dar um falso testemunho, não aceite. Não minta no tribunal, porque você pode estar prejudicando alguém. Tá bom? A mentira nunca vai beneficiar de verdade. A mentira é sempre algo que vai prejudicar. E também a outra coisa é o perjúrio. O que é o perjúrio? É você jurar falso. Né? Ou fazer um juramento, por exemplo, você vai no tribunal e você jura dizer a verdade? Juro. E quando você vai, então, diante de um juramento, você está sob juramento, você é chamado lá, acaba mentindo. Isso é chamado de perjúrio, é você não cumprir com o juramento que você fez. Você diz que vai dizer a verdade, mas mente. Então isso é chamado de perjúrio, tá bom? E, como diz aqui o catecismo, isso pode levar à condenação de inocentes ou absolvição de culpados. Então, você vê como que é sério isso? Viver na verdade nos compromete publicamente. Nós temos que ser verdadeiros. Ah, não é porque o advogado falou que você tem que mentir lá no tribunal que você vai mentir. Não aceite isso, tá bom? O advogado não pode, porque assim, acima de tudo, meus irmãos, está a nossa alma, a salvação da nossa alma. Está Deus acima de tudo. Então, mas o cara lá, o advogado mandou eu mentir. Não minta. Eu já passei por isso. Uma vez uma advogada mandou mentir. Eu não aceitei. Então ela mentiu no meu lugar. E o advogado que estava lá do outro lado, ele imediatamente derrubou a mentira dela. E ficou uma situação super desagradável. Porque ela queria que eu mentisse. E eu disse que eu não ia mentir. Né? Então nós precisamos colocar Deus acima de tudo. O primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. E Deus é a verdade. Depois, nós temos um outro item que é o juízo temerário. O que é o juízo temerário? Quando você admite como verdadeiro um defeito do próximo, mesmo que você não tenha tanta certeza assim. Certo? Então, assim, disseram que fulano tem tal comportamento. Disseram que fulano trai a mulher. Mas você não tem certeza disso, mas assume aquilo como se fosse uma verdade e sai por aí julgando aquela pessoa, dizendo que realmente aquela pessoa tem um caso, que está traindo a mulher, sem você ter certeza. Isso é um juízo temerário. É quando você não tem certeza de algo e toma aquilo como verdade e pior, sai dizendo por aí, espalhando por aí. Isso destrói a reputação da pessoa. Porque depois se descobre que é mentira, e aí? Como é que a gente vai fazer? Como que a gente vai restituir, né, a honra daquela pessoa? Fica complicado, né? Temos que tomar muito cuidado com isso. Também a maledicência. A maledicência. O que é a maledicência? Maledicência em si é você falar coisas más, né?
Mas diz aqui o catecismo que a maledicência é quando você revela os defeitos dos outros sem uma justa razão. Então você fica sabendo que alguém tem um defeito, daí você sai espalhando por aí, revelando os defeitos da pessoa. O pior, quando a pessoa te conta em segredo um defeito dela e depois você sai falando por aí qual o defeito que a pessoa te contou em segredo. Meu Deus, isso é muito terrível, isso é pior ainda. Então, pecar contra ou não levantar falso testemunho diz respeito a isso também. Quando a gente não guarda os segredos que as pessoas nos revelam. Quando as pessoas nos apontam um defeito, a gente sai falando do defeito que a pessoa revelou pra gente. É pecado. Outro pecado contra a verdade, a calúnia. O catecismo define calúnia como quando prejudicar por palavras a reputação dos outros, ocasionando falsos juízos. Então, quando você fala dos outros, fica falando mal dos outros, fazendo fofoca dos outros, né, por palavras ou atos, né? Aliás, nesse caso da calúnia é mais por palavras, e você acaba prejudicando a pessoa, ocasionando falsos juízos a respeito daquela pessoa. Caluniar, prejudicar pela palavra a reputação dos outros. Né? Então a gente sai falando, fofocando dos outros, e isso é um pecado também. Diz o catecismo que nós devemos tentar interpretar favoravelmente os pensamentos, palavras e atos do próximo. Nós, como cristãos, temos que entender sempre... Sabe, você vê uma situação... Vamos dizer, alguém conta uma fofoca para você sobre um padre. Aí, qual deve ser a nossa atitude? Tentar primeiro, dar o benefício, né, da inculpabilidade da pessoa, né? Não, a pessoa não deve ser isso. Desconfiar das fofocas. Não deve ser isso. Não, vamos dar o benefício da dúvida para a pessoa. Pode ser que não seja. Pode ser calúnia. Entendeu? Em vez de sair por aí já falando, a gente precisa, calma, respira fundo, guarda aquilo, dê sempre o benefício da dúvida a outra pessoa, até que se prove o contrário. Né? Então a gente precisa... Alguém te falou alguma coisa, alguém, sei lá, te caluniou. Será que aquela pessoa realmente falou aquilo de mim? Tente sempre entender o outro lado. É isso que o catecismo está dizendo. A gente sempre tem que tentar entender o outro lado. Se alguém te ofendeu também, tente entender. Às vezes aquela pessoa estava num dia não muito bom. Sabe, esse exercício interior que a gente faz, que nos faz verdadeiramente livres. Quando a gente exercita tentar compreender a agressividade às vezes do outro, a impulsividade. Aquela pessoa às vezes falou, mas ela não estava num dia muito bom. Quando você faz isso e não já parte para agressão ou para sair falando mal da pessoa por aí, isso nos livra de muitos problemas. Essa é a verdade. Então a gente precisa se exercitar nisso. As ofensas à verdade, diz o catecismo, destroem a reputação e a honra do próximo. Ferem a justiça e a caridade. Então todo pecado contra a justiça e a caridade são pecados graves. Tá? Então a gente precisa evitar todos esses erros que foram falados agora. Também o catecismo vai citar mais algumas outras coisas aqui. Ele vai falar sobre a adulação. Adulação. Adulação é quando você fica ali motivando a pessoa a fazer alguma coisa. Na verdade, quando a gente usa a palavra adulação, a gente até associa aquela coisa do puxar o saco, né? Desculpe a palavra aqui, né? Onde fica puxando o saco, né? Eu fico puxando o saco do chefe, né? Só para você ser beneficiado, só para você conseguir um cargo melhor, fica ali, então ficar adulando. Mas a gente pode também usar essa adulação de ficar passando a mão na cabeça dos outros também, né? Quando a gente fica passando a mão ali, a gente sabe que a pessoa está errada, mas a gente fica ali passando a mão na cabeça. Diz o catecismo que é uma falta grave quando é cúmplice de vícios ou pecados graves. Então a gente está vendo que a pessoa está fazendo a coisa errada e a gente fica adulando, fica meio que passando pano, passando a mão na cabeça. Nós não estamos sendo verdadeiros. Nós estamos defendendo uma mentira. Nós estamos falseando aquilo em que nós acreditamos. Por quê? Porque a gente sabe, dentro de nós, no nosso interior, a gente sabe que aquilo é errado, mas a gente finge que não é errado. Então a gente está mentindo quando a gente passa a mão na cabeça das pessoas. Né? E também diz o catecismo que a adulação é venial quando se deseja ser agradável, evitando um mal maior. Né? Mas a gente tem que sempre evitar.
Porque não deixa de ser pecado, entendeu? A diferença é que a adulação pode ser pecado grave ou pecado venial. É grave quando é uma situação muito grave, mais grave, né? Uma pessoa ali está num pecado, a pessoa está traindo a mulher e a gente está ali adulando a pessoa. A gente não fala a verdade para ela. Olha, você está errado, você está no pecado, meu irmão. Acorda, a gente precisa falar. Porque a palavra de Deus nos diz que se a gente vê que o irmão está fazendo coisa errada e a gente não corrige o irmão, nós vamos ser cúmplices do seu pecado. E ele é um pecado venial quando, digamos, você não quer ali criar uma situação pior e acaba não dizendo. Mas não envolve um pecado grave, não envolve uma situação grave, entendeu? Uma coisa mais leve, você meio que deixa para lá, tá? Mas diz o catecismo que isso é um pecado venial. Outro tipo de pecado que o catecismo fala é jactância ou fanfarronice. O que é a jactância ou a fanfarronice? Sabe aquelas pessoas que começam a contar uma história e elas exageram na história só para os outros olharem para ela como se ela fosse um herói, né? Oh, nossa, como só para se autoexaltar. A igreja diz que é pecado isso também, né? Porque a pessoa está mentindo, ela está exagerando, ela está trazendo elementos que não são verdadeiros ou ela está em algum ponto exagerando só para poder se passar por uma pessoa, oh, olha só, para os outros começarem a admirar. Então não, a gente tem que contar a verdade. O que foi, foi aquilo, pronto, acabou. Se tem mérito naquilo, ótimo. Se não tem também, a gente tem que ser verdadeiro, sem ficar nos exaltando, sem ficar exagerando para nos mostrarmos boas pessoas, grandes pessoas, né? Outra coisa também que o catecismo fala é sobre a ironia que deprecia alguém, caricaturando maldosamente um aspecto do comportamento do próximo. Então, quando a gente fica, sabe, tirando sarro de alguém, a pessoa se sente ofendida muitas vezes. Então, sei lá, né? Aqui entram várias situações. A gente sabe que a brincadeira, ela é saudável. A gente pode brincar com as pessoas, brincar ali, às vezes, do jeito de uma pessoa entre nós, a pessoa estando presente principalmente, né? Mas quando a gente começa a caricaturar maldosamente, e o catecismo coloca lá a palavra maldosamente, alguém, né? Às vezes para que a pessoa se sinta mal mesmo, sabe? Para a pessoa ficar chateada, a gente fica tirando sarro. O catecismo diz que isso é pecado também, tá bom? E aí, claro, por fim, o catecismo vai apontar a mentira, né, aqui nesses tópicos todos, como algo gravíssimo. Então, primeiro ele diz o seguinte, ele diz assim, que a mentira em si, a mentira é um pecado venial, mas dependendo das circunstâncias, das intenções e dos prejuízos causados, a mentira pode se tornar um pecado mortal. Então, assim, né, às vezes você, sei lá, você conta uma mentira, alguém te perguntou alguma coisa, sei lá, vamos dar um exemplo concreto aqui. A mãe chega do trabalho e pergunta para o filho, e aí, você lavou a louça, você, sei lá, você arrumou, você fez a lição de casa? Ah, mãe, fiz. Aí dá aquela mentira, aquela, sabe, mentira, ele deixou para fazer depois, ele vai fazer, mas ele diz para mim que já fez. Então, em si, seria um pecado venial. Entretanto, né, se a coisa prejudicar alguém, se a mentira envolver uma intenção muito maldosa, as circunstâncias forem graves, aí você tem uma mentira que vai causar um pecado grave, né? Então a mentira em si, diz o catecismo, é dizer o que é falso com a intenção de enganar e induzir o outro ao erro, né? Então aí a gente tem situações gravíssimas. Mentir por exemplo, você sei lá, você fez uma coisa errada no teu trabalho, só que aí pro teu chefe você diz que foi o outro que fez. Você digitou alguma coisa errada no computador, mas aí descobriu, mas você fala que foi o outro. Então você imputa a culpa a outra pessoa. Isso é um pecado grave. Entende? As circunstâncias é grave, é grave. E aí a gente poderia, obviamente, o marido que engana a esposa, a gente poderia colocar coisas assim que vão tornando a mentira cada vez mais grave, né? Então assim, como que a gente deve julgar? Primeiro, a gente não deve mentir nunca. Mesmo que aquilo vai nos prejudicar, nunca minta, porque Deus é a verdade. E se a gente andar na verdade, Deus estará conosco. Deus vai nos ajudar. Mesmo que alguma coisa você fale assim, putz, mas se eu falar isso aqui vai me prejudicar. Fale a verdade. A verdade vai nos libertar e Deus estará
ao nosso lado, sempre, né? E diz o catecismo também que tudo isso exige reparação. Então, se você enganou não, vamos dizer que você caluniou alguém, você saiu por aí inventando uma fofoca de uma pessoa e depois descobriu que era mentira. Nós temos a obrigação de repararmos aquele pecado, de restabelecermos a honra do outro. Se você, vamos dizer que você na tua casa, você falou para as pessoas da tua família ali uma fofoca de uma pessoa que depois descobriu que era mentira. Você tem a obrigação de voltar na tua casa e falar, ó, aquilo que eu falei era mentira. Aquela pessoa não fez aquilo, entendeu? Você tem que devolver a honra da pessoa. Muitas vezes acontece dos meios de comunicação, por exemplo, que falam alguma coisa da vida de alguém e depois que a mentira já está espalhada e descobre o contrário, aquele meio de comunicação não volta para consertar o estrago que fez na vida da pessoa. Às vezes os jornais colocam só uma notinha de rodapé que ninguém vai ler. Então, a gente exige reparação. Se causou algum dano a alguém, nós temos que reparar. Se podemos fazer isso materialmente, devemos reparar. Há coisas que a gente só consegue reparar espiritualmente ou de uma forma discreta. Então depende do caso, né? Depende muito. Não dá para falar aqui porque a gente estenderia demais para dar muitos exemplos, tá bom? Também diz o catecismo que é nosso dever guardar uma verdade e não dizer coisas a todos que nos pedem. Então a gente tem que guardar, sermos discretos naquilo que nós sabemos, né? Não é todo mundo que pede para você falar, você tem que sair falando. Ah, conta aí o que aconteceu. Não, a gente tem que saber julgar bem para quem a gente diz as coisas, tá? Também o catecismo menciona o segredo de confissão. O sacerdote que ouve a confissão e tem que guardar o segredo, ele não pode sair por aí falando. Se um sacerdote revela o seu pecado, ele vai incorrer num pecado gravíssimo e ele pode perder até a faculdade de atender confissões. A igreja tem certas punições para esse tipo de pecado, entendeu? Então tem padre que até morre para não falar o pecado que o fiel contou na confissão. Então é o segredo de confissão. E também há os segredos profissionais. Tem coisas da sua empresa que você não pode falar, que você não pode, né, até de repente para falar para uma empresa concorrente. Isso, assim, se é um segredo da empresa, você tem que guardar aquele segredo. E aí, por fim, o catecismo fala dos meios de comunicação que precisam sempre mostrar a verdade, não enganar as pessoas, porque aí os meios de comunicação de massa eles têm aquele poder de penetração nas casas, em todos os ambientes. Então, assim, os meios de comunicação precisam respeitar a verdade, mostrar a verdade. A gente sabe, por exemplo, que na Coreia do Norte, que só tem um canal de televisão, que é o canal do Estado lá, o canal né? O canal dos governantes, só mostra a Coreia do Norte como se fosse um paraíso na Terra. E todo mundo sabe que é uma mentira. Então engana a verdade, aliás, oculta a verdade das pessoas e mantém uma nação inteira na mentira. Né? O que a gente pode dizer disso? Só mesmo misericórdia, né? Por uma coisa dessa. E hoje nós vivemos na época das redes sociais. E as redes sociais são um perigo gigantesco, em que se as pessoas espalham mentiras, 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 destroem a reputação umas das outras, né? Quantas vezes a gente acaba recompartilhando coisas que caluniam as pessoas e às vezes a gente entra lá para ficar comentando e para descer a lenha também. As redes sociais são um perigo, meus irmãos. Você que está me ouvindo aí, tome cuidado com o que você publica, comenta, compartilha, porque a gente pode entrar numa mentira e a gente não perceber, né? E a gente pode acabar com a vida de algumas pessoas, com a reputação e a honra de algumas pessoas, porque nós achamos bonitinho compartilhar aquilo, ou porque nós gostamos simplesmente de brigar nas redes sociais. Cuidado com as redes sociais. Tá certo? Meus irmãos, é isso. O oitavo mandamento, portanto, nos manda não levantar falso testemunho, que em suma é não pecar contra a verdade, porque a verdade é o próprio Cristo e nós, uma vez que o conhecemos, devemos andar na sua luz, na luz da verdade, de tal forma que nós não tenhamos sombras, nada a esconder das pessoas, que nós sejamos como o Senhor. Como Ele nos falou, vocês são a luz do mundo.
né? E Jesus ainda diz: quem caminha comigo não caminha nas trevas, mas vai ter a luz da vida. Ele é a luz verdadeira. Tá bom? Então é isso. Vamos encerrar o nosso encontro agradecendo ao nosso Senhor Jesus Cristo por mais esta gravação, por mais esta aula, né, sobre o oitavo mandamento, e que o Senhor Jesus nos guarde, nos ensine e nos ajude a viver sempre na verdade e nunca nos deixarmos levar pelas fofocas, pelas mentiras, pelas calúnias, né, evitando sempre isso na nossa vida. Que Jesus, nosso Senhor, nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, meu irmão, então é isso. Fique com Deus e nós nos encontramos no nosso próximo vídeo. Um forte abraço.